Olá. Na sequência, vamos acompanhar o Dr. Vitor Hugo Quintana, da Universidade de São Paulo, e o Dr. Tiago Oliveira Mendes, da Universidade Federal de Viçosa, com o tema Diagnósticos Sorológicos, Desenvolvimento e Desafios Laboratoriais na Covid-19. As questões e comentários para os pesquisadores podem ser feitas aqui pelo chat. Eles estarão aqui para responder. Aproveitem. Olá a todos. Vou fazer a apresentação sobre o diagnóstico laboratorial da Covid-19. Então, inicialmente, vou falar um pouquinho sobre o vírus que causa essa doença, falar um pouquinho da doença, e, finalmente, abordar brevemente sobre as estratégias que vêm sendo utilizadas para o diagnóstico laboratorial da Covid-19. Bom, como todo mundo sabe, essa doença é causada por um coronavírus. Os coronavírus, em geral, são vírus envelopados que infectam o ser humano e também animais. Esse aqui é uma micrografia eletrônica, né, que mostra o que mostrou pela primeira vez a estrutura dos coronavírus, que foi publicado em 1967 na Inglaterra. Esse foi um vírus isolado de um indivíduo que tinha uma doença respiratória, e aqui a gente pode ver uma estrutura onde uma partícula viral vem sendo montada. Aqui a gente consegue ver algumas glicoproteínas virais aqui, a estrutura sendo montada, e aqui fica mais clara a estrutura já final do vírus, o vírus envelopado com as glicoproteínas na sua superfície, e que apresenta essa aparência de coroa, e daí o nome de coronavírus. Então, esses vírus são conhecidos desde a década de 60. Pelo menos 4 espécies já foram caracterizadas, e todas foram identificadas como causadoras de doenças respiratórias mais brandas, principalmente o resfriado comum. Mas, em 2002, apareceu um primeiro coronavírus associado a uma doença mais grave, né? Foi responsável por uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave. Esse vírus foi denominado de SARS-CoV, apareceu na China, se espalhou para vários continentes, mas não chegou a ser considerado uma pandemia, já que rapidamente ela foi contida. 10 anos depois, apareceu outro coronavírus, especificamente na Arábia Saudita, que também se espalhou para vários outros países, né? Esse vírus também foi causado uma doença respiratória grave, e o vírus foi denominado de MERS-CoV. E em 2019 apareceu um novo coronavírus, causando novamente uma doença respiratória aguda grave. A Organização Mundial da Saúde, né, deu o nome de doença do coronavírus 19, Covid-19, para essa doença. O vírus foi rapidamente isolado e caracterizado, o genoma foi completamente sequenciado, e se observou que esse novo coronavírus apresentava uma similaridade genética de 80% com o SARS-CoV, que tinha surgido em 2002. Devido a essa semelhança genética, o Comitê Internacional de Taxonomia em Vírus, né, denominou esse novo coronavírus como SARS-CoV-2. Mas estudos filogenéticos têm mostrado que o SARS-CoV-2 está mais proximamente relacionado do ponto de vista filogenético com o coronavírus de morcego, né? O SARS-CoV-2 apresenta 96% de similaridade genética com esse coronavírus do morcego. Então, provavelmente, a origem deste novo coronavírus, do SARS-CoV-2, é um vírus de morcego. Então, o ser humano entrou em contato com o morcego ou com algum animal intermediário, a gente não sabe muito bem. Bom, aqui a gente pode visualizar a classificação dos coronavírus dentro da família Coronaviridae. E podemos ver que são 2 gêneros, os alfa-coronavírus e beta-coronavírus, que possuem membros que causam doenças em seres humanos. E dentro do gênero beta-coronavírus se encontram
os três que já causaram e que vem causando a doença no ser humano de forma mais grave. Os coronavírus, eles são vírus envelopados. Esse envelope viral torna os vírus envelopados, em geral, muito sensíveis no ambiente. Eles não resistem muito tempo. Quando comparado com os vírus não envelopados, por exemplo, aqueles que causam diarreia, como os rotavírus, ou alguns vírus entéricos, os enterovírus, como a hepatite A, eles existem no ambiente por muito tempo, até no esgoto, pode sobreviver por semanas, meses, até anos. Por outro lado, esses vírus envelopados, como o caso do coronavírus, são vírus muito sensíveis, ficam viáveis apenas por horas ou talvez 24, 48 horas no máximo. Então, os coronavírus possuem nesse envelope viral, que normalmente é de origem celular, aqui se encontram ancoradas algumas glicoproteínas virais, como a glicoproteína M, e no caso dos coronavírus, a principal na sua superfície é a glicoproteína S, que é a responsável pelo reconhecimento do receptor na superfície da célula-alvo. Os coronavírus possuem um capsídeo helicoidal, um genoma de RNA de fita simples de polaridade positiva. Aqui a gente pode ver a estrutura, esse RNA, quando penetra na célula, a maquinaria celular já reconhece como um mensageiro e é capaz de traduzir todas as proteínas virais. Então, o vírus, via a glicoproteína de superfície, que é a glicoproteína S, reconhece o receptor na célula-alvo, que é principalmente a enzima conversora da angiotensina 2. Tem alguns relatos indicando de novo os receptores que foram identificados, mas a principal aparentemente é essa ACE2, a enzima conversora da angiotensina 2. Aparentemente, o vírus, o SARS-CoV-2, apresenta uma maior afinidade que o SARS-CoV por esse receptor. E talvez isso explique a maior transmissibilidade desse vírus. O vírus, para penetrar na célula, precisa de uma ativação dessa glicoproteína S. Essa ativação é mediada por uma clivagem de uma protease na superfície da célula. Além disso, se identificou na proteína S do SARS-CoV-2 um sítio para uma outra protease celular, que é a furina. Esse sítio de clivagem para a furina não está presente no SARS-CoV. Então, aparentemente, isso também facilita a transmissão desse vírus e também, provavelmente, possa ter outros saldos diferentes ao SARS-CoV. Bom, uma vez o vírus se ligando ao seu receptor, penetra, seja por fusão do envelope viral com a membrana plasmática ou por endocitose. Posteriormente, o material genético liberado no citoplasma e, a partir daí, a maquinaria celular reconhece como um mensageiro, começa a traduzir as proteínas virais e acontece a replicação do vírus e a montagem aqui no retículo plasmático e a liberação pela via exocítica. Então, esse é um mecanismo de entrada e saída da célula quase que natural para a célula. Então, a célula não sofre muito dano citopático, né? Então, o vírus não causa muito dano citopático na célula e, por isso, provavelmente a gente vê que a maioria dos indivíduos são assintomáticos ou apresentam uma doença muito moderada. São muito poucos indivíduos que apresentam a forma mais grave da doença e provavelmente relacionado mais com a resposta imunológica que com o mecanismo de replicação em si do vírus. A transmissão ocorre principalmente pela via respiratória, e principalmente por gotículas respiratórias, que são expelidas durante a fala, a tosse e o espirro. Principalmente por pessoas sintomáticas, embora pessoas assintomáticas, principalmente aquelas pré-sintomáticas, também são capazes de transmitir a infecção viral. E tem vários trabalhos mostrando já também que as assintomáticas também transmitem, embora em menor proporção. Também pode ser transmitido por partículas presentes em forma de aerossol. Essas partículas menores também podem ter vírus que é infeccioso. A infecção também pode acontecer por contato direto
com a pessoa infectada ou por contato com objetos ou superfícies contaminados. A infecção ela pode ser assintomática ou levar à doença, Covid-19. Como que é a Covid-19? Na maioria dos casos, os sintomas são similares à influenza. O indivíduo apresenta febre, tosse, seca, contagiar. Alguns podem apresentar cefaleia, calafrios, perda do olfato e do paladar, dor de garganta, diarreia, mialgia, cansaço, fadiga. E, em alguns casos, que são os número menor, pode evoluir até a síndrome respiratória aguda grave, que é a forma mais grave da doença, que pode levar ao óbito. Com relação à patogênese, em virologia, existe um conceito de iceberg das infecções virais, que se aplica para a maioria das infecções virais, com raríssimas exceções. E essa teoria diz que a gente consegue visualizar apenas um número muito pequeno de indivíduos numa epidemia, principalmente. O resto dos indivíduos que se infectam, a gente não visualiza. Por quê? Porque a maioria dos indivíduos que se infectam ou entram em contato com o vírus apresentam uma doença subclínica ou uma infecção assintomática. Então, são completamente assintomáticos, a gente não consegue visualizar esses indivíduos. Um número pequeno de indivíduos apresenta uma doença moderada, com sintomas, aqueles famosos sintomas das viroses. Eles também são sintomas muito moderados, não procuram atendimento médico. Então, esse grupo de indivíduos aqui, a partir daqui, que vão procurar atendimento médico, que apresenta a forma mais grave da doença, a forma clássica da doença, é um número muito pequeno que vai ao óbito. Isso aplica perfeitamente para coronavírus também. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 75% e 80% dos casos sintomáticos são casos leves. Já tem um número grande de indivíduos que a gente não sabe porque são assintomáticos. Dentre os sintomáticos, a maioria, 80%, são casos leves. Entre 15% a 20% podem precisar de algum atendimento, por alguma dificuldade respiratória. E desses 15% a 20%, 5% precisam de algum tratamento de insuficiência respiratória, um suporte ventilatório. Então, é um número muito pequeno. O problema é que a transmissibilidade desse vírus é tão grande que essa proporção tão pequena, depois, em números absolutos, se torna um número muito grande, como a gente está visualizando hoje em dia aqui no país com essa pandemia. Bom, então, o vírus tem como alvo principal o trato respiratório superior e inferior, mas também os receptores estão presentes em outros tecidos. Então, o vírus, na maioria dos indivíduos, afeta o trato respiratório, mas em alguns casos pode cair para a corrente circulatória e infectar outras células ou tecidos sânicos. Então, como que é feito o diagnóstico então, da SARS, do indivíduo que tem SARS, do indivíduo que tem a doença? O diagnóstico basicamente é clínico. Então, o diagnóstico clínico depende da investigação clínico-epidemiológica e do exame físico. E o diagnóstico laboratorial é uma ferramenta que auxilia no diagnóstico clínico. Até 15 dias atrás, o Ministério da Saúde estava divulgando casos de Covid positivas apenas indivíduos que tinham diagnóstico laboratorial confirmado. Hoje eles mudaram essa conduta e já tem alguns indivíduos que mesmo não tendo diagnóstico laboratorial, ou tendo diagnóstico laboratorial negativo, mas com diagnóstico clínico, com várias outras informações importantes aqui, o indivíduo pode ser considerado como portador da doença Covid-19. Vamos falar mais do diagnóstico laboratorial a partir de agora. Em virologia existem basicamente 3 categorias de diagnóstico laboratoriais. O exame direto, que procura alguma coisa do vírus, que pode procurar um antígeno viral, um genoma viral. O exame indireto, que é o isolamento viral. E a sorologia, que procura alguma coisa no soro, mas, na realidade, é a detecção de anticorpos que está se investigando. Quando a gente fala de sorologia, então, embora se refira ao soro, a gente está falando sobre a detecção de anticorpos, principalmente IgG e IgM, que podem ser detectados tanto no soro, no plasma e até em outros fluidos corporais.
Então, é muito importante a gente entender a cinética da infecção e da resposta imune para saber qual o método mais apropriado para ser utilizado no diagnóstico laboratorial, dependendo do tempo de infecção. Então, a gente pode ver aqui que o indivíduo, quando se infecta aqui no dia zero, a carga viral rapidamente aumenta, né? E já está muito claro que o período de incubação, ou seja, o tempo que vai desde a infecção até o aparecimento dos sintomas, pode variar de 1 até 14 dias. Então, a partir de 24 horas ou 48 horas após a infecção, o indivíduo já pode ter sintomas. Nesse momento, é montar uma resposta imune inata, medida principalmente pela secreção ou produção de citocinas, principalmente interferon do tipo 1, ativação de algumas células do sistema imune inato, como células NK, para posteriormente ativar via as citocinas a resposta imune adaptativa, principalmente a produção de células T, CD8 positivas, que são aquelas que finalmente vão resolver a infecção e eliminam completamente com o auxílio também dos anticorpos, principalmente os anticorpos neutralizantes. Então, como um período de incubação muito curto, 1, 2 dias depois o indivíduo já pode ter sintomas, mas em média, 5 a 6 dias, o ideal é quando o paciente procura atendimento médico, utilizar um método direto, procurar antígeno ou procurar o genoma do vírus. Posteriormente, quando o indivíduo já tem uma fase mais avançada da doença, então aí sim já surgem os anticorpos, e posteriormente, então, pode ser procurado o anticorpo. A transmissão, a gente sabe que normalmente aqueles indivíduos que têm a infecção moderada pode ocorrer até 10 dias após a infecção. Por isso, muito importante fazer o diagnóstico precoce e levar ao isolamento, que até hoje não conseguimos fazer isso aqui no país. Identificar precocemente e isolar esses pacientes, esses indivíduos infectados. Os indivíduos mais graves, eles têm a capacidade de transmitir por muito mais tempo, até 20 dias, essa curva que você tem um pouquinho mais, para os indivíduos mais graves. Bom, no exame direito, então, você procura alguma coisa, o antígeno, só que, como no caso do coronavírus, como isso é uma doença muito nova, não houve tempo hábil para desenvolvimento desses métodos diagnósticos. Os mais utilizados são a detecção do genoma, que é o método padrão que vem sendo utilizado, que é a RT-PCR em tempo real. O sequenciamento do genoma permitiu rapidamente o desenvolvimento desses métodos de biologia molecular. O exame direito é o isolamento viral, que pode ser realizado no momento dos sintomas, mas o resultado sai 1 semana, 15 dias depois. Então, ele é mais útil para estudos epidemiológicos e genéticos. E, finalmente, o estudo sorológico para detecção de anticorpos IgG, IgM, IgA, para saber daqueles indivíduos que tiveram contato com o vírus. Ou também ajuda no caso que o exame direito não possa dar um falso negativo ou não foi realizado. Então, nesse caso, é importante fazer o teste sorológico do paciente que eventualmente vem sendo acompanhado. Nos testes de biologia molecular que detectam um genoma, normalmente escolhido o suave, mas também pode ser uma espiral nasofaríngea, suave nasal ou oral. Esse teste deve ser coletado entre o terceiro e sétimo dia a partir do início dos sintomas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o RT-PCR em tempo real é o método padrão. Então, esse método foi rapidamente implementado e hoje em dia existem mais de 100 testes registrados em todo o mundo. Então, assim, muitos testes têm uma alta sensibilidade, poucos falsos positivos, falsos negativos também, e uma alta sensibilidade. O método de PCR ainda pode estar muito bem padronizado, então foi muito fácil a sua implementação nesse sentido. Depois, os métodos sorológicos que vêm sendo utilizados, aí a coleta da amostra tem que ser a partir de 10 ou 15 dias após o início dos sintomas. Normalmente você procura IgG ou IgM, principalmente IgM, mostrando uma infecção recente, mas como esse é um vírus que infecta a mucosa, é importante também fazer, em alguns casos, a detecção do IgA. Entretanto, ainda não é um teste comercial ideal.
Eu procurei vários dados na literatura, mas aqui apenas é um exemplo de um grupo da USP de São Paulo e um grupo de Harvard que mostra que a sensibilidade em geral dos métodos sorológicos era apenas 80 a 81%, e o valor preditivo negativo de 77 a 82%. Então, está longe ainda de ser o ideal. Aparecem muitos falsos positivos ainda com esses testes, então a gente precisa melhorar esses testes sorológicos. Então, existem vários testes sorológicos também registrados no mundo todo, mas ainda não existe, como no caso da PCR, depois não existe um método ideal, porque tem muitos falsos, principalmente falsos positivos. Então, para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção que o diagnóstico precoce, o tratamento efetivo e medidas preventivas são de suma importância para combater a Covid-19. Embora a RT-PCR em tempo real seja o método padrão para a detecção das SARS-CoV-2, possui a desvantagem de ser de alta complexidade, muito caro, impedindo sua aplicação em grande escala. Até hoje temos essa dificuldade no país, não conseguimos implementar em grande escala e fazer o diagnóstico em massa para identificar os sintomáticos e conseguir isolar esses indivíduos, não conseguimos por causa desse método muito complexo, muito caro. Então, métodos diretos mais simples, com possibilidade de aplicação em grande escala, devem ser desenvolvidos. Também métodos sorológicos com maior especificidade e sensibilidade devem ser desenvolvidos. Também é de grande interesse o desenvolvimento de métodos de diagnóstico direto ou sorológicos no formato de point of care testing, que são chamados também de testes laboratórios remotos, testes descentralizados ou testes à beira do leito, e equivocadamente chamados na mídia de testes rápidos. Toda hora a gente escuta falar que vem sendo realizados vários testes rápidos, mas os testes denominados de rápidos, que em geral são os de imunocromatografia, embora tecnicamente possam ser rápidos, eles são realizados 10 a 15 dias após a infecção, então são testes lentos, então existe uma confusão na mídia aí, com relação a essas terminologias. Eles são testes sorológicos, não deveriam ser mais chamados de testes rápidos e apenas de testes sorológicos para detecção de anticorpos. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos, meu nome é Tiago Mendes, eu sou professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal de Viçosa e coordenador do Laboratório de Biologia Sintética e Modelagem de Sistemas Biológicos no mesmo departamento. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco da nossa experiência em pesquisa de desenvolvimento de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19. Como foi falado na palestra anterior do Dr. Vitor, o teste padrão, o teste ouro que é utilizado para detecção de coronavírus é a PCR, especificamente PCR em tempo real. A principal vantagem do método de PCR é de ser mais sensível para o diagnóstico viral e detectar diretamente a presença do vírus. Porém, como desvantagem, esse método apresenta um longo tempo de análise, tá? E exige profissionais com formações específicas e equipamentos sofisticados para a execução das análises, o que dificulta a sua aplicação, por exemplo, para estudos em massa e em loco da população. Por esse motivo, foram desenvolvidos outros tipos de método que têm como vantagem serem mais rápidos. Entre esses métodos está a detecção de antígeno de proteínas presentes aí do vírus na circulação dos pacientes, que tem como vantagem, né, por ser um procedimento mais simples do que a PCR e de ter um formato mais aplicado para teste rápido. Porém, a desvantagem desse tipo de teste é que eles são menos sensíveis que a PCR, já que a PCR sofre uma etapa de amplificação do material viral. Um outro tipo de teste que é muito falado na mídia, está sendo muito utilizado principalmente para inquéritos epidemiológicos, é o uso de testes rápidos sorológicos, que é baseado agora na identificação de presença de anticorpos contra coronavírus, contra SARS-CoV-2, presente aí no material biológico dos pacientes, que pode ser sangue, soro ou plasma. Quando a gente fala, então, de testes rápidos, nós temos que lembrar
das características dessa doença, como é mostrada nesse gráfico, onde nós temos, no início da infecção, uma alta amplificação viral, mostrada aqui a parte amarela do gráfico, tá? Essa amplificação viral, ela reduz e pode negativar a partir aí dos 15 dias de infecção. Durante essa parte de amplificação viral, é possível a detecção por PCR, como é mostrada no gráfico. Durante essa amplificação viral, nós temos também um aumento da concentração do antígeno, onde é possível fazer a detecção por testes rápidos, de testes de captura desse antígeno. Já os testes sorológicos, eles são indicados, então, a partir aí do 8º dia de infecção, onde nós já temos títulos de anticorpos, primeiramente de IgM e posteriormente de IgG, em níveis que são detectados por esses testes, tá? E, apesar de eles poderem ser aplicados a partir do 8º dia de infecção, eles costumam ter positividade maior a partir aí do 14º dia de infecção. E se a gente for detectar IgG, essas IgGs elas têm longas durações e podem ser detectadas até mesmo meses posterior à infecção. A grande vantagem, então, dos métodos sorológicos, né, é que é possível aplicação em testes em massa, né, em loco, então no próprio local onde o paciente está, é possível fazer esse teste. E uma outra vantagem é que o resultado sai rapidamente. Geralmente esses testes de 10 a 15 minutos, já nós temos o resultado aí da presença de anticorpos contra o vírus, indicando aí pra gente que o paciente teve contato com o vírus. Mas provavelmente ele já não tem mais a infecção ativa naquele momento, tá? E essa é justamente a desvantagem dos métodos sorológicos baseados em testes rápidos, né? A desvantagem é que quando nós temos positividade do método para o paciente, já não estamos mais naquela fase aguda da infecção. Então, os testes rápidos, eles são baseados em dispositivos plásticos, tá? Onde nós temos uma região de reservatório, a nossa amostra é colocada nessa região, ela é baseada em testes imunocromatográficos, ou seja, a nossa amostra de sangue soroplasma, ela vai agora se dispersar por uma matriz sólida, geralmente uma membrana de nitrocelulose, uma membrana de papel de filtro, que vai dispersar a nossa amostra e os demais constituintes desse teste até chegar na região, então, de reatividade. Nós temos, então, uma região de reatividade contendo antígenos do vírus, na qual os pacientes infectados vão apresentar uma faixa de reatividade indicando a presença de anticorpos contra o vírus. E nós temos também uma região controle que vai detectar a chegada de anticorpo humano, de material humano nessa região. Então, essa região controle serve para indicar que o teste funcionou. Porque se por algum motivo essa amostra parar ao longo do caminho desse teste, vai dar uma falsa sensação de negativo, porém a linha controle nos indica que a amostra conseguiu atravessar toda a região necessária de teste, tá? Aqui do lado eu coloquei para vocês um esquema desse material real de teste rápido, para a gente poder enxergar o reservatório, onde vão ficar os demais constituintes que participam da reação do teste rápido, a ponto de entrada da nossa amostra e a região aqui de reação do nosso papel de filtro, contendo imobilização de antígenos, no caso de SARS-CoV-2, para detecção de anticorpos contra coronavírus, e também uma região onde nós temos a formação da linha controle. Basicamente, nesses testes, então, na região de reservatório, nós temos aqui todos os componentes que participam da reatividade e positividade do teste. Geralmente ela é composta de beads de ouro, tá? Ou nanopartículas de ouro ou ouro coloidal. Esse ouro coloidal está complexado com o anticorpo anti-IgG humana ou anti-IgM humana. Então, esse anticorpo que está ligado à BID é quem vai dar seletividade para o teste, se vai ser um teste do tipo IgM ou se vai ser um teste do tipo IgG, tá? Nesse exemplo, então, nós temos, então, anticorpo comercial anti-IgG humana, geralmente são produzidos em coelho ou em cabras, e esse anticorpo está complexado a essa partícula de ouro, que é uma partícula que, quando está em solução, não tem coloração,
Uma vez que ela é precipitada, que ela adere à membrana, vai gerar para a gente uma coloração que vai do vermelho ao marrom, o que indica positividade para a gente, tá? Então, nós estamos vendo aqui nessa região, a região de reservatório. Na região de amostra, então, a gente inclui algumas gotas, né? A gente fala aí de 10 a 20 microlitros, tá? Do material biológico a ser testado. A grande maioria dos testes é feito com sangue, que é um material biológico mais fácil de ser obtido. Pode ser por uma picada leve, né? Com uma agulha no dedo do paciente, por exemplo. Então, a gente incorpora essas gotas, né? Do material biológico, que pode ser sangue, plasma ou soro. Essas gotas, então, quando aqui está presente, ela vai dispersar junto com os nossos reagentes ao longo dessa membrana. Então, a seta mostra o caminho na qual as nossas amostras biológicas, junto com as soluções reagentes, vão caminhar ao longo dessa membrana, que pode ser de papel de filtro ou de nitrocelulose. E esse caminho que ela faz é o que caracteriza para a gente um método imunocromatográfico. Imuno porque detecta anticorpo, cromatográfico porque a nossa solução vai caminhar, né, vai deslocar, dispersar sobre uma matriz sólida, tá? Uma matriz sólida porosa. Aqui na frente nós temos as duas linhas, né? A linha T de teste e a linha C de controle. Na linha T de teste está imobilizado, então, antígenos de SARS-CoV-2, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês os principais antígenos que são utilizados, mas nessa linha de teste nós colocamos, então, imobilizamos essas proteínas do SARS-CoV-2. Na linha controle, a gente coloca, então, imobilizado anticorpo anti-IgG ou anti-IgM humano, dependendo da especificidade do teste. Esses anticorpos também são produzidos em coelho ou cabra, geralmente. Qual que é a ideia, então, desse teste? Então, as nossas soluções, né, vão andar por vão dispersar por essa matriz sólida até alcançar as proteínas imobilizadas de SARS-CoV-2, o antígeno, tá? Se eu tiver anticorpo contra esses antígenos, os anticorpos vão interagir com esses antígenos e vão ficar retidos nessa linha, tá? Uma vez que eu tenho agora o anticorpo também interagindo e fixo nessa região, quando o meu reagente colorimétrico aqui chegar, o anticorpo anti-IgM ou anti-IgG vai reconhecer esse IgG estacionário nessa região e ele vai agora precipitar a partícula de ouro sobre essa região. Essa aglutinação, precipitação da partícula de ouro para a gente produz uma coloração que vai do vermelho ao marrom, tá? Então gera para a gente uma linha, tá? Então, essa linha ela só acontece se eu tiver anticorpo antiproteína do patógeno, né, do vírus presente na amostra do paciente. Se eu não tiver esses anticorpos, não tem estacionamento dessas partículas de ouro, elas passam direto e não tem formação da linha de positividade nessa região. O material continua seguindo, então, na fita, né, imunocromatográfica, e alcança agora a linha C de controle. Na linha C, eu tenho um anticorpo anti-IgM ou anticorpo anti-IgG. Então, qualquer material biológico que chegar aqui vai ter anticorpo presente, né, não específico para o vírus, e aí vai ter, então, agora a adesão desses anticorpos junto com as partículas de ouro e logo nós vamos ter a formação da linha controle indicando que o teste funcionou bem. Então essa é a base do nosso método de imunocromatográfico de teste rápido. E quais são as fases de desenvolvimento desses testes rápidos, então? Então, hoje na Anvisa nós temos aí aproximadamente 84 testes que estão registrados para teste rápido de COVID, testes para detecção tanto de IgM quanto IgG, tá? Mas, porém, nenhum desses testes são de produção completa nacional. Todos os testes atuais que estão registrados são feitos na forma de importação, seja do teste completo, tá? Seja da folha de reatividade, e ele acaba de ser montado aqui no Brasil. Então, a gente ainda não tem uma tecnologia nacional de teste rápido da Covid-19. Porém, nós temos já vários grupos de pesquisa que estão trabalhando nesse teste nacional,
O meu grupo é um deles que foi financiado pela UFV e por uma empresa privada no desenvolvimento de um teste rápido nacional. E quais as fases desse desenvolvimento, então? A gente passa por uma etapa inicial, que é o desenho do nosso antígeno, né? Qual que é a melhor proteína de SARS-CoV-2 que vai ser utilizada para a detecção de anticorpos específicos contra a COVID, para indicar para a gente aí a presença aí da doença COVID-19. Depois que a gente faz esse desenho, então a gente passa por uma produção e purificação desse antígeno. Esse antígeno, então, purificado, ele pode ser usado para a gente poder avaliar o poder diagnóstico desse antígeno. Ele é capaz de interagir com anticorpos no sangue, no soro e no plasma de pacientes infectados com coronavírus, e ele é capaz de diferenciar pacientes infectados com coronavírus, com SARS-CoV-2, de outros pacientes que são infectados por outros patógenos. Então, geralmente, a gente usa métodos convencionais como ELISA, tá? Para avaliar a reatividade do antígeno contra as amostras de pacientes. E de indivíduos também não infectados e com infecções por outros patógenos para avaliar esse poder diagnóstico. Uma vez que o antígeno, então, ele é validado, nós passamos para a etapa de prototipagem do sistema de teste rápido, onde a gente faz a montagem do cassete do dispositivo plástico de teste rápido. E aí esse dispositivo ele tem que ser novamente testado com a amostra dos pacientes infectados com SARS-CoV-2, também não infectados, né, nossos indivíduos negativos, nossos controles negativos, e também indivíduos infectados por outros patógenos para poder avaliar a possibilidade de reação cruzada com outras doenças. Após, então, a validação desse protótipo, é possível o registro desse teste rápido, né, desse produto agora nas agências reguladoras, né, principalmente na Anvisa. E já é uma etapa não de pesquisa, mas uma etapa agora de produção e de entrega no mercado desses produtos, onde passa por uma etapa de escalonamento. Então, tudo que foi feito em pequena escala anteriormente, né, a produção e purificação do antígeno e o desenvolvimento do teste rápido, ele é escalonado para plantas agora de indústria. E sobre os antígenos, quais são os antígenos, então, principais que são usados aí nos testes rápidos que atualmente estão disponíveis para a gente, tá? Então, coloquei nesse slide, né, a estrutura do SARS-CoV-2, do coronavírus. Ele é um vírus de RNA fita simples, né? E nós temos algumas proteínas que estão presentes na composição desse capsídeo viral. As duas principais proteínas que aparecem na maioria dos testes rápidos é a proteína que nós chamamos de N, de nucleocapsídeo, e a proteína spike, que nós chamamos de S, tá? Principalmente a proteína spike, a proteína mais utilizada para diagnóstico, porque é uma proteína que está na superfície do vírus, então ela está disponível, tá? Para interação com o hospedeiro. Então é comum a geração de anticorpos, tá? Contra essa proteína. Então a proteína spike é o principal antígeno que é utilizado aí nos testes rápidos atualmente disponíveis no mercado brasileiro. E geralmente utiliza-se, tá, a proteína spike inteira ou um pedaço contínuo dessa proteína. E aí, como é que é feita, então, a expressão, a produção desse antígeno, né, para incorporação no teste rápido? Geralmente, a gente tem a sequência da proteína de trabalho, tá? Do gene que codifica essa proteína. Essa proteína ela vai ser produzida em bactéria, geralmente em bactérias Escherichia coli, tá? A gente consegue produzir ela em larga escala, assim como acontece com a produção de insulina e outras moléculas terapêuticas recombinantes. Então, nós temos a sequência dessa proteína, tá? A sequência desse vírus, então, ela é otimizada para a produção da proteína durante a infecção de células do seu hospedeiro. Então, o que a gente faz, então, é otimizar os códons, tá? Os códons dos genes que codificam essa proteína para utilizar os códons preferenciais da bactéria, que nós chamamos de códon usage. E por que usar o códon usage? Códon usage são os códons mais usados por um organismo, então os códons mais usados por uma bactéria.
O códon UST é interessante porque a bactéria ela tem muito RNA transportador, né, que transporta aminoácidos aí para esse códon preferencial. Então, nós temos uma chance dela produzir mais proteínas em larga escala quando a gente usa o códon preferencial da bactéria. Então, a gente coloca esse códon preferencial, passa para fazer a síntese do gene. Então, a gente faz essa síntese da sequência de nucleotídeos do DNA que codifica o nosso antígeno de interesse. Esse gene é clonado em um vetor. O vetor, então, é um plasmídio, um DNA circular, que tem toda a estrutura para a produção da proteína dentro da bactéria. A gente transforma a bactéria. O processo de transformação é colocar o vetor dentro da bactéria, e essa bactéria agora ela vira uma fábrica de produção dessa proteína para a gente. Ela produz essa proteína em grande quantidade. E aí nós temos que purificar, então, essa proteína. Para purificar, então, essas proteínas, nós colocamos nessa proteína que nós chamamos de histag, tá? Então, nós colocamos aí uma etiqueta, uma tag de histidina. Então, são geralmente de 4 a 6 histidinas no começo ou no final da proteína. Então, essa linha aqui, ó, representa para a gente uma histag contendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 histidinas. E por que a histag é interessante? Porque nós temos uma coluna que é capaz de interagir com essa histag, uma coluna de níquel, e que nos permite purificar essas proteínas contendo a histag e tirá-la daquele complexo de proteínas da bactéria. A gente consegue purificar especificamente a proteína que nós produzimos. Então, aqui é um exemplo de gel de proteína, tá? Um gel SDS-PAGE, onde nós temos a separação das proteínas por tamanho, tá? Em WT é a proteína que não tem o vetor, então aqui são as proteínas basais da minha E. coli, tá? As proteínas que existem na minha E. coli. Aqui no tempo de 4 e 24 horas, são proteínas produzindo antígenos de SARS-CoV-2, tá? De coronavírus. E aqui no gel de proteína, a gente não consegue enxergar muita diferença. Quando a gente faz um Western blot, a gente marca agora com um anticorpo anticauda de histidina. Então, ele só marca pra gente agora a nossa proteína de interesse. Nós podemos ver que a proteína foi produzida aqui, ó, pela bactéria. Ela não está presente na que não recebeu o vetor, e só depois que eu faço a indução da produção da proteína, eu tenho ela aqui presente. A gente usa, depois disso, um equipamento, tá? Baseado em cromatografia também. A gente usa um UPLC, tá? Uma cromatografia líquida, tá? Com ultrapressão. E aqui nesse equipamento nós temos uma coluna de níquel. Essa região aqui é a coluna de níquel, que vai passar para a gente o extrato bacteriano. A proteína nossa com histag vai ficar ligada nessa proteína, né? nessa coluna de níquel, né? E as demais proteínas da bactéria vão embora para o lixo. Depois que eu lavo bastante essa coluna, a gente elui. Então, a gente usa aí imidazol, que compete com o níquel, com a histidina, tá? E o imidazol interage mais fortemente com o níquel do que a histidina. Então, aqui, ó, é um gradiente de imidazol em vermelho que eu estou passando no meu equipamento. Eu vou aumentando o imidazol, ó, aí a minha proteína que está ligada em azul, ela é liberada. E ela é liberada agora numa fração pura. Então, aqui está o extrato, esse mesmo extrato aqui da frente, ó, o extrato proteico da bactéria contendo a nossa proteína de interesse. Após a purificação, ó, nós temos agora somente a nossa proteína pura nessa fração. Então, a proteína agora, ela está disponível aí para essa interação. E aí, pessoal, no meu grupo de pesquisa, nós usamos uma tecnologia chamada microarranjo de peptídeos, porque nós acreditamos que a proteína completa, né, spike ou qualquer outra que seja de coronavírus, não é ideal para poder identificar o coronavírus. Então, o que a gente faz é pegar todas as proteínas de SARS-CoV-2, quebrar em pequenos peptídeos. Então, em cada ponto da membrana vai ter um peptídeo, e a gente vem com soro de indivíduos infectados, de indivíduos controle e de indivíduos infectados com outras doenças. E a gente consegue reconhecer quais partes da proteína interagem especificamente com os anticorpos anti-SARS-CoV-2. Aqui está um exemplo de resultado, ó. Então, olha aqui, os peptídeos aqui em vermelhinho, ó, que reagem com outras infecções. Agora, aqui, na infecção precoce, nos primeiros dias de infecção, quais são os peptídeos onde eu tenho o primeiro anticorpo sendo produzido contra eles? Isso é interessante, porque se eu uso esses peptídeos no meu antígeno, eu tenho chance de fazer um teste mais precoce, que reconheça
a infecção mais precocemente. E aqui depois a região da proteína que é identificada em maior escala. Cada ponto desse, cada bolinha desse é um peptídeo diferente. E aqui a gente reconhece, então, quais são, por exemplo, aqueles peptídeos, igual aqui em laranja, esses grandes, que são mais precoces no reconhecimento da infecção e que não batem com outras infecções que está aqui em verde. Então, a gente junta esses peptídeos numa proteína única, tá? Numa quimera, com a cauda de histidina, e faz toda aquela produção da proteína de interesse. A validação é feita por ELISA, né? Que detecta para a gente, então, anticorpos aí, o antígeno de interesse, e aí se a proteína é capaz de discriminar pacientes infectados e não infectados, e pacientes infectados com SARS-CoV-2 de indivíduos infectados com outros patógenos, ela é uma proteína adequada para ser usada no teste rápido. Depois disso, a validação do protótipo, a gente utiliza agora todo o sistema montado na validação, né? Utilizando de novo, né? Amostras de pacientes infectados e não infectados, e a gente calcula uma série de métricas estatísticas de eficiência, tá? De poder diagnóstico do meu protótipo, como a sensibilidade, que é a capacidade de identificar indivíduos positivos, especificidade, a capacidade de identificar indivíduos negativos e que são infectados por outras doenças que não é de interesse, né? A capacidade de separar esses dois grupos de indivíduos, e por aí vai. Então, a gente calcula esses parâmetros estatísticos aí associados ao teste. Por último, então, pessoal, eu gostaria também de falar um pouquinho de uma tecnologia alternativa que pode ser também utilizada em testes rápidos, tá? Que é a tecnologia de aptâmeros. Eu também trabalho com o desenvolvimento de testes rápidos baseados em aptâmero. Um aptâmero, então, nada mais é do que uma molécula de DNA, RNA ou peptídeo, tá? De pequeno tamanho, tá? De pequenas dimensões, e que interage especificamente e com alta afinidade a um alvo de interesse. Geralmente, essa molécula, esse aptâmero, ele tem uma conformação específica. Quando o alvo está presente, ele se liga nesse alvo com alta afinidade, gerando uma nova conformação de interação, tá? O interessante, então, é que a gente pode usar o aptâmero para detectar a presença do vírus. A gente pode identificar componentes do vírus, desenhar aptâmeros que interajam com componentes do vírus. A vantagem dos aptâmeros em relação aos anticorpos é que eles são produzidos por síntese química, tá? Isso tem o custo muito mais baixo, é muito mais rápido do que a produção, por exemplo, de anticorpos, que eu dependo de animal, por exemplo, tá? Uma outra vantagem é que a sonda ela é capaz de identificar moléculas não imunogênicas, regiões não imunogênicas, tá? Uma produção independente de animais, e é uma molécula com alta versatilidade química. A gente pode ligar material fluorescente nela, ligar outros grupos químicos que facilitam desenvolver testes aí de diagnóstico. E são sondas pequenas, pode ter até a marcação intracelular, que essas sondas são capazes de entrar na célula. Como é que funciona, então, a identificação de aptâmeros contra SARS-CoV-2? Como é que nós estamos fazendo, então? Então, a gente imobilizou proteínas de SARS-CoV-2 numa BID. A gente tem uma biblioteca de DNA, a gente trabalha com aptâmeros de DNA, e essa biblioteca ela é randômica, ela tem diferentes sequências aí associadas. A gente coloca essa biblioteca em contato com a minha BID contendo a proteína de SARS-CoV-2, e a gente vai agora lavar, ou seja, só vai ficar ligada aquelas proteínas que fazem interação com a proteína de SARS-CoV-2. Essa região de ligação, então, a gente pode fazer uma seleção negativa, por exemplo, usando BID com uma proteína, por exemplo, de influenza, de outros vírus respiratórios. Nesse caso, se o meu aptâmero se liga, quer dizer que ele não é específico para SARS-CoV-2. Então, a gente usa agora a porção que não se ligou àquelas proteínas de reação cruzada. A gente faz esse ciclo, então, extrai essas sondas, né, de DNA, geralmente, que é feita, amplifica por PCR e usa uma PCR chamada de Erroprone PCR, que gera uma maior diversidade dessa biblioteca. E a gente faz esse ciclo várias vezes, chega a fazer 10 vezes esse ciclo de identificação dessas sondas, tá? Quanto mais ciclos, maior é a chance de eu identificar um aptâmero com alta afinidade à minha proteína de interesse. Para identificar a sequência do aptâmero, a gente clona em bactéria e sequencia. Eu sei qual que é essa sequência.
Esse método de seleção, ele é chamado de SELEX, que é uma evolução sistemática, tá, de ligantes por enriquecimento exponencial. Uma vez que eu tenho essa sonda de aptâmero, a gente pode usar um sistema de ouro coloidal ou nanopartícula de ouro para fazer o sistema de detecção. Então, aqui nós temos as nanopartículas de ouro, tá? Essas nanopartículas de ouro, então, quando elas estão em solução, elas têm uma coloração específica, tá? Elas têm uma coloração geralmente mais rosa. E aí, o nosso aptâmero, ele é capaz de interagir na superfície de ouro e impede a agregação dessas nanopartículas de ouro. Então, elas ficam no estado não agregado quando eu tenho aptâmero. Quando o meu coronavírus está presente na amostra biológica, o nosso aptâmero ele solta da nanopartícula de ouro, interage com o coronavírus, tá? E ele desprotege a nanopartícula de ouro. A nanopartícula agora ela pode interagir entre si, ela agrega, precipita e gera uma coloração azul intensa no meu tubo de reação. E o interessante é que isso acontece, pessoal, em menos de 1 minuto. Então a gente consegue executar esse teste de uma forma muito rápida. Eu vou colocar para vocês agora um vídeo do teste que nós já temos desenvolvido, tá? Para a parte de coronavírus. É muito rápido, notem que nós vamos ter um tubo na direita, que é o tubo com a amostra negativa, que ele fica vermelho, e um outro tubo onde a gente vai adicionar a amostra de paciente positiva. A gente vai ver a mudança de cor. Então, aqui nós estamos adicionando a amostra do paciente, balançou, vai colocar em contato, olha como muda a cor. Azulado positivo, rosa negativo. Então, em menos de 1 minuto, a gente detecta a presença do coronavírus, tá? E o interessante é que não é anticorpo contra coronavírus, nós estamos detectando a presença real aí do vírus na amostra biológica. Então, é aplicado, então, para a doença na fase aguda. Isso é que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Agradeço a atenção de vocês e deixo aqui também o meu contato, caso alguém queira entrar em contato, tirar alguma dúvida posterior. Muito obrigado pela atenção.